Olá, sejam muito bem-vindos ao 2º Congresso Nacional de Enfermagem Forense. O meu nome é Adoniran Lopes, eu sou graduado em Radiologia, sou pós-graduado em Perícias Forense, sou mestre em Ensino e Saúde e sou um pesquisador das áreas das ciências forenses, na qual é uma área laboral que está em extrema ascensão. Estamos aqui para conversar sobre o tema que está alinhado ao slide que vocês estão observando, sobre um assunto que está bastante em crescimento, que é a identidade e identificação das vítimas, entre suas peculiaridades ósseas, através das diversas modalidades radiodiagnósticas. Antes de iniciarmos os slides, eu quero relatar para vocês que a radiologia ela vai atuar com as diversas modalidades radiodiagnósticas em prol da elucidar do crime e auxiliando assim o poder judiciário. Vai trabalhar com as radiações ionizantes, que são ondas eletromagnéticas de alto poder de penetração e baixo comprimento de onda. E também pode atuar com ressonância magnética, que não tem radiação ionizante, mas vai trabalhar com a excitação dos átomos de hidrogênio. Antes de falarmos sobre as identificações humanas através das diversas peculiaridades dentro do meio radiológico, do meio das modalidades radiodiagnósticas, eu quero relatar para você que a radiologia forense ela vai trabalhar principalmente na identidade e na identificação de vítimas, até mesmo de grandes catástrofes. Existe uma grande diferença entre identidade e identificação. Tudo que é identidade é o gênero, se o indivíduo é masculino ou feminino. E tudo que for identificação é se esse indivíduo ele tem algum tipo de prótese, órtese, fraturas consolidadas, tatuagens, entre outros tipos, piercing, entre outros objetos e adornos. Vamos passar aqui os slides, eu irei explicar para vocês tópico por tópico para a gente ir conversando. Irei lendo o slide e a gente vai debatendo para assim ficar fácil a absorção das informações que eu irei promover. Esse primeiro slide que a gente está conversando, existem alguns tópicos que eu vou basear com vocês e a gente vai começar a ter de forma minuciosa um entendimento melhor sobre a identificação humana e suas peculiaridades. Olha esse primeiro tópico, preste bem atenção, pessoal. A identificação humana constitui, desde os tempos remotos, um processo médico-pericial. Ou seja, pericial, vai periciar o corpo, dado que a primeira pergunta que o legista faz quando um corpo adentra no IML é se houve morte. Isso mesmo, porque morte é o cessar completo e irreversível de todos os sinais vitais. Dessa forma, dentre as perspectivas de morte, existe a morte anatômica, a morte encefálica, a morte histológica, a morte natural, morte súbita. Morte, propriamente dito, repito, é o cessar completo e irreversível de todos os sinais vitais. Preste bem atenção que, ao instaurar essa perícia, sempre que a identidade de indivíduos vivos, os cadáveres também são recentes ou mesmo restos esqueletizados permanecem desconhecidos. Então, vai ter uma perícia, uma inspeção minuciosa destas pessoas, ou até mesmo antemortem ou post-mortem, para assim favorecer o poder judiciário e um diagnóstico preciso, auxiliando a elucidar de um crime. A base para qualquer identificação sólida e absoluta assenta na combinação fidedigna dos traços físicos valorizados. Vejam que nesse segundo tópico eu quero relatar para vocês que nós somos seres humanos que temos imutabilidade. Somos seres humanos que temos unicidade. Ou seja, nós somos seres únicos. Através das nossas digitais, podemos auxiliar a identificação de um indivíduo. Existe uma síndrome chamada síndrome de Naegeli, ou Naegeli, que significa ausência das digitais. Mas existem estudos de lofoscopia, que é uma ciência que estuda os diversos traços dermatopapiloscópicos, que favorecem de forma quiroscópica, pelmatoscópica ou dactiloscópica a identificação desses indivíduos. Dentre os vários métodos estabelecidos nas ciências forenses, entra a radiologia. Ela surge como um método não invasivo. Eu não quero relatar para vocês que a radiologia, com a usabilidade da virtópsia, que é a tomografia e a ressonância, vai tomar o lugar da necrópsia. Jamais. Eles vêm como um propósito de auxiliar, assim, os legistas, a perícia,
em prol daquele significado, aquele objetivo que é identificar aquela vítima, ou até mesmo a localização exata do projétil de arma de fogo que provavelmente possa estar alojado ou não, né? Então, outro fator interessantíssimo que eu tenho que relatar para vocês é esse terceiro tópico, que relata que a radiologia permite de forma morfológica observar vestígios de ordem patológicas. Então, tende-se a possibilidade, a probabilidade de, dentro das modalidades radiodiagnósticas, evidenciar se aquele indivíduo que está morto, aquela patologia foi causada antes ou após a morte daquele indivíduo. Hoje em dia, na Unicamp, em São Paulo, já se faz uso de uma substância chamada polietilnenoglicol mais o iodo, que recebe o apelido de contraste, que é aplicado no cadáver e esse cadáver vai para uma inspeção tomográfica. Essa tomografia vai fazer uma varredura naquela área lesionada, junto com essa substância aplicada na lesão, e tende-se a possibilidade, repito a frase, de saber se aquela lesão ela foi causada antes ou após a morte do morto. É muito interessante, é muita tecnologia. Dessa maneira, eu dou continuidade ao próximo tópico que vocês estão vendo aqui no slide, que relata a patologia. Ela é entendida como um conjunto de lesões presentes no esqueleto, que pela sua forma, número e distribuição ao longo de um segmento ósseo, permitem decifrar a condição subjacente. Então, a gente tem possibilidade de avaliar, através das modalidades radiodiagnósticas, lesões consolidadas, lesões traumáticas, materiais osteossintéticos, próteses ortopédicas, que também são achados imaginológicos. Então, a imaginologia forense ela vem como uma parte essencial para avaliar a anatomia óssea e até mesmo cerebral. Por que eu disse até mesmo cerebral? Pois se aplica também possibilidades de estudos do córtex pré-frontal na ressonância magnética em pacientes vivos, ou seja, antemortem, que dá a condição de saber, num diagnóstico preciso, se esse indivíduo é portador de psicopatia ou sociopatias, ou até mesmo sociopatias adquiridas. No próximo slide, que eu vou passar para vocês, a gente vai conversar sobre as fases cadavéricas. Como eu falei para vocês no início da nossa conversa, a morte é o cessar completo e irreversível de todos os sinais vitais. Mas tem-se a perícia a ter um entendimento claro das fases cadavéricas. Vamos entender algumas fases cadavéricas. No próximo slide, eu irei conversar com vocês sobre a fase colicoativa. Tudo que for fase colicoativa é uma dissolução pútrida do cadáver, com desintegração progressiva dos tecidos. Quando o cadáver se encontra na fase colicoativa, fica muito dificultoso a perícia, mas, sem sombra de dúvidas, de qualquer maneira, repito, tende-se a ter uma dificuldade. Por quê? Porque o cadáver, o corpo, ele vai perder sua forma. O esqueleto ele vai ficar coberto ou recoberto de massa de putrilagem. Vai surgir grandes números de insetos, que é a fauna cadavérica denominando-se entomologia forense. Por isso que eu relatei a dificuldade. Mas a capacitação, a competência, a qualidade da perícia, ela é exata, sem sombra de dúvidas. Esse indivíduo que está em fase colicoativa será inspecionado, será examinado e terá sim êxito nessa inspeção os profissionais. Essa fase colicoativa, ela vai ter uma variação de condição, pois vai depender muito do corpo e do terreno que esse indivíduo se encontra. Vai iniciar geralmente entre 2 a 3 semanas após o óbito e vai terminar de forma também variável, conforme as variações climáticas, em torno de 2 meses. No próximo slide, a gente vai conversar sobre uma outra fase, né, que é a fase de esqueletização. Mas eu quero mostrar para vocês, neste slide que está aqui ao lado, como fica o indivíduo na fase colicoativa. Percebam que toda a região corpórea, no caso aqui, o crânio do indivíduo, ele está recoberto por insetos, que é a entomologia forense, e toda a estrutura óssea está recoberta por massa de putrilagem, dando-se a dificuldade de uma análise. Antes, porém, de qualquer forma, como eu relatei e repito, a inspeção é realizada e tem uma exatidão grandiosa na sua inspeção.
devido à competência dos profissionais. Continuando, a fase de esqueletização já vai depender da influência de condições climáticas. Eu quero relatar para vocês que a fase de esqueletização vai iniciar entre 3 a 4 semanas após o óbito e vai terminar de forma extremamente variável, porque tudo vai depender da influência das condições ambientais. Eu ainda dou continuidade que termina em termos de 6 meses ou mais, mas fica-se algo que não é batido o martelo, pois tudo vai depender das regiões climáticas que esse corpo foi encontrado. Aqui estão as imagens ao lado de indivíduos em fase de esqueletização. Conseguimos observar que existe no terreno, mais à frente, um corpo em fase esquelética, mas se aproximando, percebemos que é um corpo de um gênero feminino, onde também está lesionada devido à temperatura solar, e também na perna dessa indivídua existe uma marca de sangue. Muitas das vezes, essas lesões são causadas por animais da região. Observamos que, virando o corpo, ela se encontra com a coluna torácica e dorsal preservada, as regiões pediculares e corpos vertebrais também íntegros, como estamos vendo da imagem ao lado. E nessa integridade dá para se estudar se existe algum tipo de patologia, né? Se existe a possibilidade desse paciente, podemos dizer dessa forma, com respeito obviamente, se tem uma espondilolistese. O que seria espondilolistese? É o deslizamento do corpo vertebral. Nesse caso aqui, a olho nu, a gente observa que não tem, mas claro e obviamente que se faz necessário imagens radiológicas para elucidar realmente dessa estrutura a ser estudada, né, o diagnóstico preciso. Temos a possibilidade também de saber se houve espondilite, que é a possibilidade de processos inflamatórios dos corpos vertebrais, ou até mesmo espondilólise, que são fraturas de corpos vertebrais. Estas ESPON são diagnosticadas através de imagens radiológicas. Aqui na outra imagem, que vocês estão observando no slide, nós observamos um membro ósseo. Este membro dá para se estudar, sabendo se existe algum tipo de osteoporose ou osteopenia, através de imagens radiológicas também, né? E saber se essa cabeça, ou femoral ou humeral, né, ela teve algum tipo de fratura ou luxação. Isso eu estou pegando essa imagem, né, para dar um diagnóstico a olho nu, né, e a gente já observa que existe um desgaste da cabeça da estrutura anatômica. Aqui a gente observa um membro inferior com o EIAS, a espinha ilíaca anterosuperior, dos pés e articulações de joelho, e a gente consegue observar um desgaste articular, né, a olho nu, mas claro, obviamente que se faz necessário imagens radiológicas para se realizarmos se existe ou não algum tipo de patógeno, ou se esse indivíduo era portador de alguma órtese ou prótese, né? E agora vamos para a fase de mumificação. Nesse próximo slide a gente vai conversar sobre fases de mumificação. Pessoal, existem dois tipos de mumificações. Existe a mumificação natural e existe a mumificação artificial, né? A mumificação natural, o próprio clima, o próprio tempo, né, a própria vegetação, o próprio terreno conserva esse corpo, né? E a fase artificial de mumificação se faz necessário algum tipo de produto substancial, né, para conservar esse corpo, né? Na fase de mumificação, ela tem algumas características que vence, né, que eu vou ler aqui para vocês e a gente vai topicar, né? É a desidratação intensa. Toda fase de mumificação, a estrutura anatômica vai estar desidratada, né? O meio, né, o que é quente ou arejado e seco, vai conservar essa estrutura anatômica, né? As pessoas magras e crianças têm uma maior probabilidade de adentrarem na fase de mumificação. E como eu estou relatando para vocês, nessa conversa a gente vai discutindo e aprendendo, né? E percebemos que a mumificação vai ficar com a estrutura anatômica da pele de forma ondulada, né? Endurecida, um aspecto de couro e uma coloração também parda. Dando continuidade, o indivíduo em fase de mumificação vai poder acometer alguns segmentos corporais, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não são todas as estruturas corpóreas que vão estar com estas características. Pode ser segmentado, ou até mesmo pode ser o corpo inteiro. Tudo vai depender do local
que foi encontrado aquele corpo, né? Vai favorecer bastante a identificação, o exame, a inspeção, porque a fase de mumificação ela costuma preservar lesões, viabilizando a identificação. No próximo slide, a gente vai conversar sobre algumas imagens radiológicas que a gente está conseguindo observar. Percebam que essa imagem que vocês estão observando, estas estruturas ósseas, né, a gente consegue estudar até mesmo a olho nu algumas patologias e até mesmo algumas fraturas, né? Estas estruturas ósseas se faz necessário toda uma inspeção e entra-se também a equipe da antropologia forense, que de forma exata vai auxiliar muito ou elucidar de um diagnóstico preciso de alguma patologia, se for necessário ser estudada. A gente consegue também averiguar que apenas uma estrutura anatômica ficou mumificada, que é o membro inferior, né? Ou seja, como eu falei agora há pouco, no slide anterior, algumas estruturas segmentadas que podem entrar em fase de mumificação. No próximo slide, a gente observa aqui uma carcaça torácica, o nome é esse mesmo, que a estrutura está endurecida, enrijecida e de cor parda. E percebam também a ondulação da estrutura da pele do corpo. Nesse próximo slide, a gente consegue observar um corpo, né, e um terreno arejado. Percebam que o solo é curtido de folhas, né, dessa forma ele é rico, né, em nutrientes e vai causar uma conservação de mumificação natural. Percebam na imagem a seguir, chegando mais próximo dessa carcaça que foi encontrada, ou seja, desse corpo, né, o nome é esse realmente, que todo o corpo anatômico está enrijecido, está com a cor parda e também ondulado, como eu falei para vocês em outrora. Se aproximando mais dessa imagem, a gente consegue observar que a estrutura da caixa torácica está enrijecida, endurecida e também ondulada. Existem fisionomias de requintes de crueldade, mas também podem ter sido causadas por animais que são transeuntes nessa região. Observamos o membro superior do indivíduo, que a carcaça do membro superior está totalmente enrijecida, deteriorada, e já é visível que existe uma porosidade, uma perda de osteoblastos e osteoclastos na região do rádio e da una. No membro inferior desse paciente, a gente consegue observar bem a tíbia, né, e também a região da panturrilha, o gastrocnêmio e o sóleo, né, os músculos da panturrilha, e a pele, como eu falei para vocês, e repito, enrijecida, endurecida e também ondulada e com a cor parda, uma mumificação natural. O calcanhar também bem porótico e deteriorado, até pela ação do clima, mas também conservado, favorecendo uma identificação bem plena. Isso vocês estão vendo aqui nos slides que eu estou a passar e fica fácil da gente ter uma noção do que é a fase de mumificação. Né? Agora, nesse próximo slide que eu quero conversar com vocês, a gente vai ler os tópicos e eu vou explicando para vocês de forma bem minuciosa. Vejam esse primeiro tópico, pessoal. Prestem bem atenção para a gente ter um entendimento do que a gente está conversando, sobre as peculiaridades ósseas auxiliando a identificação humana através das modalidades radiodiagnósticas. Olha só, segundo Forrest, em 2012, a radiologia constituiu um método de identificação credível, uma vez que registra de forma precisa as estruturas captadas pelo sensor de imagem. O que eu quero dizer com isso? É que a imagem radiológica ela é sucinta e rica em detalhes, favorecendo de maneira minuciosa a localização exata de um projetil de arma de fogo, todo o trajeto e trajetória desse projetil de arma de fogo, se lesionou ou não a estrutura anatômica, se está alojado ou não naquela região anatômica. Por isso que relata o registro preciso. O próximo tópico descreve, além do mais, os riscos associados à exposição dos raios ionizantes e doenças infecciosas para aqueles que manipulam os equipamentos radiológicos estão hoje em dia ultrapassados graças à implementação de condutas laborais minimizadoras de danos. Isso quem relata é Swift e Ruth em 2006. É um fato que existe proteção radiológica e deve existir tanto para indivíduos que vão realizar exames radiológicos que estão vivos e até mesmo para indivíduos que estão mortos, se faz necessário proteção radiológica. É uma conduta profissional na qual o profissional
realiza para um diagnóstico preciso daquele indivíduo que está sendo exposto à radiação, pois a radiação ionizante pode causar efeitos estocásticos, determinísticos e ou tardios. Dessa maneira, se faz necessário, sim, proteção radiológica. E hoje em dia, com os recursos inúmeros que tem de proteção radiológica, minimiza bastante os riscos se souber operar de maneira também criteriosa, respeitando a radiação, principalmente ionizante. Os indicadores do perfil biológico: espécie, idade, sexo, estatura e afinidade populacional constituem parâmetros facilmente decifráveis ao exame radiográfico, sendo este, sobretudo, implementado quando o osso ainda se encontra associado a tecidos moles. É o que eu relatei agora há pouco. Nós somos seres com imutabilidade e unicidade. Então somos seres únicos e dependendo da cultura, dependendo também da população, favorece bastante a rapidez na identificação dessas vítimas. Não obstante, o mesmo processo pode ser aplicado a restos complementares esqueletizados, evitando a necessária prática de dissecação, limpeza e preparação do osso. Por ser uma técnica rápida de inspeção, o corpo entra no gantry de tomografia e vai fazer a inspeção cadavérica. Nessa varredura, de forma exata, não se faz necessário uma limpeza do corpo e é rápido e seguro a inspeção através de imagens tomográficas e de ressonância magnética. Lembrando que cadáveres em putrefação não se realiza exames de ressonância magnética. Volto também a relatar que ressonância magnética é uma modalidade radiodiagnóstica que não trabalha com radiação ionizante. Se faz necessário um trabalho preciso de radiofrequência, que é a excitação dos átomos de hidrogênio. Tá bom? De acordo com Elliot, em 1953, veja que é um clássico, ele descreve que os padrões radiográficos similares aos antropológicos estão estabelecidos para a determinação destes parâmetros. Então, através da ressonância magnética, temos a possibilidade de sabermos uma base da idade óssea desse indivíduo, pois quando a ossada está lá encontrada, instalada no gantry de ressonância magnética, o nosso corpo, a nossa ossada, tende a liberar carbono 14, esta favorecendo, junto com a inspeção da ressonância, a possibilidade de termos uma base da idade óssea. Isso acontece muito com estudos de múmias, né? As diferenças observadas no desenvolvimento esquelético nas várias fases da vida do indivíduo até a maturação óssea permite estimar a idade radiologicamente. Nos raios-x, existe um incidente radiológico chamado Greulich-Pyle, ou idade óssea, que através do escafoide temos a possibilidade de ter um estudo da idade óssea daquele ser que está sendo estudado. Radiografias da mão e do punho, o que eu estou relatando agora há pouco nesse próximo tópico, e vocês vão bem entender, são preferencialmente visualizados no processo de maturação óssea. Ou seja, nos jovens, processos de ossificação do crânio, desenvolvimento epifisário e alterações degenerativas articulares, nomeadamente do tórax e sínfise pública, são critérios úteis. Então a gente percebe um estudo realmente minucioso tanto da anatomia como também da fisiologia, no que respeita à determinação do sexo e robustez esquelética, particularmente do crânio e osso ilíaco, constitui um indicador importante, sobretudo após a puberdade. Na determinação da estatura entre restos cadavéricos recentes, a radiologia aplica as medidas frequentemente utilizadas por antropólogos em ossos longos. Então percebam como é delicado, como é minucioso, como é exato os estudos dentro das estruturas ósseas que são levadas para a inspeção radiológica. Eu li os tópicos para que a gente pudesse ter um entendimento realmente bem cauteloso e um aprendizado eficaz. Esse é o propósito dessa nossa palestra, nesse grande evento em prol realmente da educação continuada. Vou passar o slide aqui para a gente dar continuidade aos nossos conhecimentos. Percebemos nesse outro slide que temos a possibilidade de diferenciar através de estudos do crânio e face se o indivíduo é do gênero masculino ou do gênero feminino. Percebemos que no homem existe eminências supraorbitárias proeminentes. Percebemos que na mulher as eminências supraorbitárias são mais discretas. Percebemos que no homem o arco zigomático, a região de inserção muscular, ela é bem mais definida. Na mulher ela é mais achatadazinha e bem fechada.
A região mandibular do homem, ela é angulosa, na mulher é ovoide. Percebam que o osso frontal masculino, ele tem uma exatidão um pouco maior, na mulher ela é mais fechadinha, porque existe um rebordo supraorbitário cortante. Então, a região dos caninos masculinos, do gênero masculino, são mais desenvolvidos. Desculpa. Então, nessa maneira, a gente tem a possibilidade de estudar de forma rica em conhecimentos uma diferença entre gêneros masculinos e femininos através do crânio e da face. Existem as modalidades radiodiagnósticas. Estas modalidades radiodiagnósticas eu vou ler para vocês, onde elas vão favorecer a inspeção através das diversas peculiaridades ósseas, em prol realmente de estudar patologias daquele indivíduo que foi encontrado. Essas patologias podem ser quando eles estavam vivos ou após a morte, né? Se elas estavam dessa forma, foram encontradas dentro da medicina nuclear, da fluoroscopia e até mesmo da ultrassom. Olha só esse pequeno tópico que eu vou mostrar para vocês agora. Preste bem atenção comigo nesse slide. Medicina nuclear permite a descoberta de lesões esqueléticas dificilmente captadas pelos exames de radiografia simples. A medicina nuclear, ela nos dá essa possibilidade em pacientes vivos, ante-mortem, pois existe a inspeção através de pacientes indivíduos vivos, chamados ante-mortem, com a medicina nuclear. Lembrando que existem algumas modalidades radiodiagnósticas que são muito eficazes para pacientes que são inspecionados quando vivos, e modalidades radiodiagnósticas que são ofertadas, locadas, avaliadas para pacientes que estão mortos, né? A medicina nuclear, ela permite a descoberta de lesões esqueléticas dificilmente captadas pelos exames radiográficos simples. A medicina nuclear na forense, ela é aplicada para indivíduos ante-mortem, ou seja, estão vivos. Muitas das vezes para diagnóstico de psicopatias, sociopatias ou até mesmo sociopatias adquiridas pelos estudos do córtex pré-frontal, do cerebelo e também da amígdala, tá bom? A fluoroscopia entra como modalidade radiodiagnóstica na forense porque ela é um método que caracteriza pela produção de imagens de tela fluorescente e dessa forma é proveitosa na detecção de restos humanos misturados em outros objetos estranhos com interesse pericial. E isso quem descreve é Wiener em 2008. É um clássico muito respeitado. Então, a fluoroscopia ela entra nessa modalidade radiodiagnóstica na perícia, favorecendo muito o poder judiciário. E onde vem a ultrassom? A ultrassonografia, por sua vez, ela é capaz de produzir imagens através de ondas sonoras. Não se trabalha com radiação ionizante, a ultrassom não tem radiação ionizante, que são ondas eletromagnéticas de alto poder de penetração e baixo comprimento de onda. A ultrassonografia ela é favorável na constatação. Essa constatação de deformações e diferenciações, principalmente fraturas de estresse, principalmente outras enfermidades ósseas que porventura venham a ter naquele indivíduo que está sendo estudado. Passando o slide, eu vou mostrar para vocês algumas imagens de medicina nuclear, onde a gente está observando em um paciente vivo, repito, que a medicina nuclear ela é aplicada em pacientes ante-mortem, ou seja, vivos, que através de radioisótopos aplicados no paciente, o paciente irradiado está e a máquina, o aparelho de medicina nuclear vai captar a radiação desse paciente através das suas inspeções. Relativamente, entra-se a virtópsia, que eu falei para vocês em outrora. A virtópsia é a aplicabilidade da ressonância magnética e da tomografia. Eu vou ler esses três tópicos e a gente vai ter uma noção da diferenciação entre a tomografia e a ressonância usada nas inspeções cadavéricas. Olha só, pessoal. Relativamente, a técnica que melhor representa o processo e o progresso tecnológico é a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. A primeira utiliza o campo magnético, que é a ressonância magnética, que eu falei para vocês já, que trabalha com a excitação dos átomos de hidrogênio e ondas de radiofrequência para a obtenção de imagens corporais detalhadas. Então, a ressonância magnética ela é rica nessa nitidez de estruturas anatômicas e ela causa uma maravilhosa visualização de detalhes daquela região que está sendo estudada. No contexto forense, tem contribuído mais na avaliação de lesões traumáticas não acidentais em crianças e não tanto na identificação pessoal.
dá para se entender que a ressonância magnética ela tem uma probabilidade de estudar traumas ósseos ou até mesmo musculares e até mesmo, obviamente, cerebrais, né? Mas a ressonância magnética ela não é aplicada para fins de avaliações de identificações pessoais, né? Na identidade da vítima, né? Já diferente da tomografia, que trabalha com radiação ionizante e, além de observar de forma muito rica em detalhes fraturas, lesões, também observa a quantidade de indivíduos que ingeriram drogas ilícitas, que são as famosas mulas do tráfico, chamada drug smuggling. São aqueles indivíduos que engolem as drogas ilícitas, cocaína ou heroína. Então, a tomografia também avalia, além da quantidade de drogas, se existe a possibilidade dessas drogas implodirem e se também o tipo de droga que esse indivíduo, essa mula do tráfico, ingeriu. A tomografia também radiológica, né, computadorizada, ela trabalha de forma seccionada e também rica em detalhes o corpo inteiro, favorecendo a inspeção da localização exata do projetil de arma de fogo, tanto o seu trajeto como também trajetória do PAF, do projetil de arma de fogo. Existe uma grande diferença entre trajeto e trajetória. Tudo que for trajeto é a saída do projetil de arma de fogo do cano da arma. Tudo que for trajetória é a passagem pelo projetil de arma de fogo por aquela estrutura anatômica. Dessa forma, a identificação a partir das imagens tomográficas são bem exatas, e isso quem relata é Swift e Root, desde 2006 é muito favorável à usabilidade da tomografia computadorizada, né? Então é uma técnica que realmente vem potencializar e contribuído muito no processo identificativo da tomografia no uso forense. Aqui a gente observa, nesse próximo slide, um aparelho, um equipamento de ressonância magnética. Repito, não trabalha com radiação ionizante. E tomografia computadorizada, repito, que trabalha com radiações ionizantes, né? Na prática forense, a qualidade da estrutura óssea, a gente observa nesse próximo slide, ela vem para resolucionar questões de identificações de cadáveres humanos e largamente reconhecida, pessoal. Vejam que existem processos cadavéricos comuns, agentes físicos, né? Vamos topicar aqui, ó. Processos cadavéricos comuns, agentes físicos, condições patológicas, condições nutricionais, assim como outros fatores que modificativos, eles tendem-se geralmente a provocar destruições dos tecidos mais vulneráveis, né? A resiliência comum do osso a este tipo de fenômeno, por sua vez, permite a preservação de algumas características. Então a gente observa nesse slide que existe o quê? O osso, uma potencialização capaz de se consentir e ser também distinto em alguns indivíduos. Nesse próximo slide, a gente percebe que ele é dependente de demonstração de traços morfológicos, eles são específicos, quando confrontados por duas imagens radiográficas. O que eu quero dizer com isso? É que tem que existir comparações de imagens radiológicas. Essas comparações, elas vão corresponder a dois elementos observados nos restos esqueléticos, com imagens radiográficas antemortem vivas e permitir concluir se advém do mesmo indivíduo. Então, através de comparações de imagem, favorece muito a identificação humana. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo morto, ele vai realizar, post-mortem, ele vai realizar exame radiológico e vai ser solicitado uma imagem radiológica quando ele fez vivo, ou seja, antemortem. E essas duas imagens irão ser comparadas, irá ser permitido o quê? Concluir advento do mesmo indivíduo. A interpretação destes conhecimentos, elas são elementares, como está observando aqui na imagem radiológica, no slide que vocês estão aqui a estudar. Vejam bem que essas interpretações, atribuídas tanto ao radiologista como ao antropólogo forense, vão ser de conhecimento privilegiado, porque vão ser ricas em anatomia. E isso o profissional antropólogo, de forma nomeada, está preparado não só para determinar o perfil biológico, e sim para estudar e interpretar características individualizadas nos processos patológicos. Olha que interessante que esses estigmas ocorridos em vida, então toda uma questão cultural de preparação de estudos de anatomia vão favorecer muito a identificação humana realizada a partir desses ossos. A gente tem como também dar ênfase aos estudos de inspeção do tórax e também da coluna vertebral. Olha esses tópicos que eu irei ler e a gente vai, de forma minuciosa, repito, interpretar.
tem se distinguido pelos seus recursos particularmente úteis na identificação pessoal. A multiplicidade de variações, anomalias ou patologias com grandes repercussões na configuração óssea. A estrutura da coluna vertebral pode ser bastante diversificada devido ao desgaste associado ao processo evolutivo relacionado com a idade, lesões traumáticas, doenças comuns e irregularidades típicas. O que eu quero dizer com isso? É porque nossa coluna, ao passar do tempo, elas vão se deteriorando, vão se perdendo o disco intervertebral, vai se desgastando devido ao passar do tempo. Principalmente em mulheres que têm uma maior probabilidade de terem patologias, doenças osteometabólicas. Então, dá-se a ter uma grande efetividade de conhecimento de estudo técnico-científico para observarmos se aquele indivíduo, através da região torácica, da caixa torácica e da coluna vertebral, tem-se alguma patologia após a morte. A gente aqui observa duas imagens radiológicas em incidências antero-posterior, AP, e em perfil, ou seja, lateralizado, e a gente consegue visualizar as vértebras da coluna lombar e estruturas sacrococcígeas. E agora a gente vai conversar sobre algumas deformidades congênitas. Tudo que for deformidade congênita são deformidades da região que possuem grande especificidade, podendo por isso demonstrar o exame post-mortem. O tórax, de forma similar, é uma sede comum de degenerações, de variações anatômicas, principalmente se o indivíduo ele tem a possibilidade de ter uma doença pectus excavatum ou pectus escaranatum, ou até mesmo algum tumor ósseo, de osteosarcoma ou osteomioma. Então, alguns processos patológicos podem atingir áreas esqueléticas de forma indiscriminada. Então, algumas deformidades congênitas, a gente tem uma favorabilidade e auxílio na rapidez no identificar dessas vítimas. Então, a radiologia forense, ela vem contribuir através das modalidades radiodiagnósticas, através de incidências radiológicas. Essas incidências radiológicas vão fazer um estudo criterioso das vértebras da coluna. Radiografias de tórax, radiografias do crânio, de forma ampla, a gente consegue visualizar se as costelas têm ainda cartilagens costais. Contudo, pela observação, pode ser comprometida se existe ou não sobreposições de estruturas que provavelmente possam ser radiodensas. A incidência de perfil é, sobretudo, empregada no estudo do externo, que normalmente, o externo, pessoal, normalmente aparece bem evidenciado, mas existem distinções entre costelas que muitas das vezes vai se tornar de forma relativa às incidências do externo, por causa das sobreposições de estruturas anatômicas. Existem as patologias infecciosas, que em achados cadavéricos vão constatar a evidência de foro de forma infecciosa no tecido ósseo, que pode ser pouco comum nas fases, principalmente agudas, que se encontra aquele cadáver. Passando aqui o slide, a gente vai observar também algumas patologias circulatórias. Existe uma doença que eu vou topicar nesse slide que a gente está conversando aqui, chamada Legg-Calvé-Perthes. Por exemplo, pode ser verificada uma deformação da cabeça femoral, tipicamente deformação em forma de cogumelo, em detrimento da necrose vascular provocada por um suprimento de sangue na placa de crescimento do fêmur. Então, existem algumas patologias circulatórias que são evidenciadas em imagens radiológicas, principalmente a patologia que eu relatei para vocês agora, que tem um nome chamada Legg-Calvé-Perthes. Observamos uma tomografia computadorizada sem contraste, nessa outra imagem que vocês estão observando, que a gente avalia um cisto da estrutura da aracnoide da fissura silvana. É uma imagem hiperdensa, globular na base do cisto. E na tomografia com contraste, que é a imagem B, a gente tem um realce de forma hemogênica, evidenciando aneurisma na base do cisto. Em ambas, não há sinais de hemorragia subaracnoide ou também intracística, tá bom? Nesse próximo slide, a gente está conversando sobre patologias reumáticas. Tudo que a gente consegue referir a patologias reumáticas denomina-se um nome bem estranho. Olha só o nome, pessoal, que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Espondiloartropatias seronegativas, que é um conjunto de distúrbios articulares com algum interesse forense que apresentam em comum o envolvimento inflamatório no local da inserção de ligamentos da coluna vertebral. Então, o que eu quero dizer com isso é que as patologias reumáticas, elas favorecem muito a identificação óssea. Passando o slide, a gente está observando aqui uma patologia óssea, que é muito parecida com o bambu,
que a gente realmente perde a visualização de um conjunto de articular, pois todas as vértebras se encontram em incisão. Passando aqui o slide, a gente observa agora as neoplasias ósseas. As neoplasias ósseas, elas têm uma origem primária, surgem principalmente na fase de crescimento e podem apresentar-se como tumores benignos e ou até mesmo malignos, que denomina-se a questão de metástases ou não. Mas para sabermos, se faz necessário uma biópsia para sabermos e termos a certeza se esse tumor é maligno ou benigno. Aqui a gente observa 2 imagens radiológicas de tumores na região do joelho. Alterações ósseas estruturais são variações anatômicas, então cerca de 0,5% da população são portadoras desta anomalia. Qual anomalia? Alterações ósseas estruturais. Então existe a possibilidade de forma supranumérica de pessoas terem lesões sim na coluna vertebral, porque o tórax e a coluna vertebral constituem estruturas esqueléticas nas quais a ocorrência deste tipo de variações é altamente provável devido ao passar do tempo, deambular de forma errônea, pegar peso de formas erradas, tudo isso causa sim alterações ósseas, é um fato. Essas anomalias vertebrais, a gente vai passar aqui o slide, porque eu relatei agora há pouco, e a gente está observando imagens de uma tomografia de uma deformidade congênita, Existe também a possibilidade de indivíduos irem ao mundo com uma patologia chamada osteogênese imperfeita. Patologias congênitas por patologias ósseas, eu vou relatar rápido aqui, pois o nosso tempo já está quase se esgotando, mas a patologia congênita ela é entendida como uma alteração do esqueleto que decorre durante a vida intrauterina, podendo ter como base um distúrbio genético, hereditário ou por causas também desconhecidas. Patologias degenerativas, os processos degenerativos estão intrinsecamente associados realmente ao processo de envelhecimento, que em regra geral ocorre a partir de 50 anos de idade. Nosso penúltimo slide, a gente relata justamente essa patologia degenerativa de um disco normal entre um espaço vertebral e também um disco com degeneração relatando hérnia discal. Acontece muito e dá para a gente dar uma ênfase na identificação deste corpo que está sendo inspecionado através da patologia, ou seja, ele tinha hérnia discal. E por último, eu quero agradecer aqui a vocês, mas relatando esse próximo tópico, que é altamente importante nesse próximo slide, pois é um agradecimento que eu tenho a toda a equipe da CONAF, pois estão promovendo de forma significativa este evento, pois estão levando educação continuada em prol realmente de nos fornecer conhecimento. Muito obrigado. Vou ler para vocês e a gente vai terminando por aqui. Agradeço muito a oportunidade e estou à disposição sempre. Sucesso e muito obrigado pela atenção.